Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula continuamos a resolver exercícios sobre a reta. Então, exercício 26. Calcule o ângulo agudo formado pelas retas de equações y igual a raiz de 3, que multiplica x menos 5, e y igual a x. Então, quero o ângulo agudo. O ângulo agudo é ângulo menor que 90. Então, é o menor dos ângulos formado pelas duas retas. Então, nós vamos usar a fórmula para calcular o ângulo, que é a tangente do ângulo, em módulo a diferença dos coeficientes angulares das duas retas e 1 mais o produto dos coeficientes angulares. Então, nós precisamos tirar o coeficiente angular de cada uma. Então, vamos chamar essa reta aqui de R e aquela outra de S. Veja que as duas já estão na forma reduzida. Então, o coeficiente do x aqui é o coeficiente angular. Aqui o raiz de 3 vai multiplicar o x, então a raiz de 3 é o coeficiente angular da R, raiz de 3. E lá o coeficiente angular aqui, o coeficiente do x, que é 1, e o m da S é 1. Então, substituindo ali, então tangente de θ vai ser mr, que é raiz de 3 menos 1, sobre 1 mais raiz de 3 vezes 1. Então, tangente de θ, raiz de 3 menos 1 sobre 1 mais raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. Veja que eu tirei o módulo, porque o ângulo, se eu quero o ângulo agudo, a tangente do ângulo agudo é positiva. Então, como aqui a raiz de 3 é maior que 1, essa subtração vai dar positiva. Então, não há necessidade do módulo, eu já estou prevendo que isso aqui vai dar positivo. Então, aqui a gente vai racionalizar isso aqui, vai multiplicar por 1 menos raiz de 3, em cima e embaixo, Então, aqui raiz de 3 vezes 1 é raiz de 3, raiz de 3 vezes menos raiz de 3 dá menos raiz de 9, que vai dar menos 3. Menos 1 vezes 1 é menos 1, e menos 1 vezes menos raiz de 3 dá mais raiz de 3. E aqui é um produto notável, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 1 ao quadrado é 1, raiz de 3 ao quadrado é 3, que vai dar a raiz de 9, que é 3. Então, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Reduzindo termos aqui, raiz de 3 mais raiz de 3 é 2 raiz de 3, menos 3 com menos 1 é menos 4, e 1 menos 3 é menos 2. Então, nós vamos multiplicar por menos 1 em cima e embaixo. Então, vai ficar o menos 4 vezes menos 1 dá mais 4, e 2 raiz de 3 vezes menos 1 dá menos 2 raiz de 3. Então, eu coloquei em ordem. 4 menos 2 raiz de 3. E menos 2 vezes menos 1 dá 2. E aqui dá para dividir tudo por 2. Dividindo por 2 todo o numerador, 4 dividido por 2 dá 2, 2 raiz de 3 dividido por 2 dá 1 raiz de 3. E o denominador, 2 dividido por 2 dá 1, que não precisa colocar. E como eu quero o ângulo, este ângulo vai ser o arco cuja tangente é 2 menos raiz de 3. Então, a gente pega agora a calculadora, e lá na calculadora, digita lá 2 menos raiz de 3, vê quanto vai dar isso aqui, e acessa lá o arco tangente, que é o tangente na menos 1. Aí vocês vão ver que vai dar 15 graus. Veja que a calculadora, para dar em grau, tem que estar em deg. Esse resultado aqui, ele já foi visto num exercício. Dei uma olhada na aula 14, no segundo exercício. As retas lá eram diferentes, mas deu o mesmo ângulo. Então, a gente desenvolveu a mesma situação aqui. Barbadinha. 27. Determine a área do triângulo formada pelas retas R, x menos y menos 1 igual a 0, SX igual a 5 e pelo eixo x. Então, vamos fazer o gráfico dessas retas para ver como é que fica. Aqui está o gráfico. Veja, o eixo x está aqui embaixo. A reta S, que é x igual a 5, é a reta vertical, x é igual a 5, todos os pontos do x é 5. E a reta R, é essa reta aqui. A gente pode fazer uma tabelinha, por exemplo, se o x é 0, vai ficar menos y igual a menos menos 1 igual a 0. Então, y vai ser menos 1. Então, vai dar esse ponto aqui. E se o x, por exemplo, é 5, se o x é 5, 5 menos 1 é 4. Então, vai ficar menos y mais 4 igual a 0. E y vai ser igual a 4. Então, 5 vai dar lá no 4. E daí une os pontos. Nós temos a reta. E olhando aqui na figura, veja que a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Veja que a base do triângulo vai de 1 a 5 aqui. Então, essa distância, 1, 2, 3, 4, dá para contar direto aqui. E a altura aqui vai desse ponto até aquele. E aqui temos 1, 2, 3, 4 também. Então,
a área vai ser 4 vezes 4 sobre 2, ou seja, 4 vezes 4, 16, por 2 vai dar 8 unidades de área. Então, um exercício bem simples, né, que na própria figura a gente já resolve, não há necessidade de muita fórmula. Tá? Só a fórmula ali para calcular a área do triângulo. Barbadinha. 28. Ó. Dois lados de um losango possuem equações R 2x menos y mais 5 igual a 0 e Sx mais 3y menos 1 igual a 0. Os outros dois lados se interceptam no ponto P menos 1 menos 2. Determina as equações desses dois lados. Então, vamos fazer o gráfico aqui. Ó. A situação que nós temos é essa aqui. Ó. A reta R, que é 2x menos y mais 5 igual a 0, é essa reta em verde aqui. Tá? E a S é 3y menos 1 igual a 0, que é essa em vermelho aqui. Tá? Então, essas duas retas, né, os dois lados do losango possuem equações dessas retas aqui. Então, um lado está sobre a reta S e outro lado sobre a reta R. Tá? Os outros dois lados se interceptam no ponto menos 1, menos 2. Então, os outros dois lados se interceptam aqui, ó, tá? Ponto menos 1, menos 2. Então, significa que temos uma reta aqui e outra reta aqui para formar o losango aqui, ó. Tá? Então, determina as equações desses dois lados. Tá? Então, os outros dois lados, né, um vai passar por aqui, ó, ou seja, esse lado que vai passar aqui tem que ser paralelo à reta R. Tá? Então, nós vamos ter um caso de reta paralela a uma reta dada passando por um ponto P. E o lado daqui também é paralelo, só que a reta S. Tá? Então, nós vamos usar a condição de paralelismo e a equação de a reta que passa por um ponto. Tá? Então, veja, vamos tirar o coeficiente angular da reta R aqui, ó, tá? Para achar que vai ser o mesmo coeficiente angular da reta paralela a R que passa no P aqui. Ó, tá? Então, o coeficiente angular da R vai ser menos A sobre o B. Então, menos 2 sobre menos 1, o M da R é 2. Tá? Então, agora eu vou aplicar a equação da reta que passa por esse ponto aqui, com esse coeficiente angular. Então, vai ficar y menos o menos 2 aqui, ó, que é mais 2. O M aqui é 2, que multiplica x menos o menos 1 aqui, que é mais 1. Então, y mais 2 igual a 2x mais 2. E 2x mais 2 menos y menos 2 igual a 0. Né? Tá igualando a 0 aqui. É como se eu passasse esses dois para o lado direito aqui. Tá? Vejo que 2 menos 2 aqui vai dar 0. Então, 2x menos y é igual a 0. Tá? Então, essa aqui é a equação, né, dessa reta, né, paralela à reta R. Aqui, ó, essa reta que passa aqui. Tá? Então, vamos traçar essa reta. Eu sei que ela passa pelo ponto P. Vamos fazer uma tabelinha aqui para achar um outro ponto para ela passar. Por exemplo, vamos atribuir o valor 0 para o x. Se o x é 0, né, 0 menos y é 0. Então, y também é 0. Então, ela passa aqui no ponto 0, 0. Tá? Então, é essa reta aqui. Então, essa reta é paralela à reta R e passa pelo ponto P. Veja que aqui embaixo vai formar o losango. Agora, vamos achar outra reta que passa pelo P, paralela à reta S. Tá? Então, nós vamos achar agora o coeficiente angular da reta S. Tá? Então, vai ser menos A, ó, menos 1 sobre 3. Então, o coeficiente angular da S é menos 1 terço. Aplicando a equação da reta que passa por um ponto, ó, essa fórmula aqui, ó, y menos, né, o y lá, que é menos 2, ó, fica mais 2, menos 1 terço, x menos o menos 1, aqui, ó, que é mais 1. Tá? Aqui nós vamos multiplicar, ó, menos 1 terço vezes x dá menos x sobre 3, e menos 1 terço vezes 1 é menos 1 terço. Tá? Tirando o mínimo aqui, que é 3, ó, 3 por 1 aqui dá 3, vezes y, 3y, 3 dividido por 1 é 3, vezes 2, 6, e aqui 3 dividido por 3 aqui dá 1, e 1 vezes menos x menos 1 fica menos x menos 1. Tá? Igualando a 0, ó, vai ficar, né, x, veja, eu vou passar o x para cá, vai ficar mais x, o menos 1 vai somar com 6, vai ficar 7, e o mais o 3y que está ali. Então, a equação da reta que contém o outro lado do losango é x mais 3y mais 7 igual a 0. Vamos traçar essa reta. Eu sei que ela passa no ponto P e vem aqui. Ó, tá? Então, vamos achar um ponto aqui qualquer da reta. Vamos atribuir um valor para o x ou para o y, menos 4 aqui no x. Ó. Então, se o x é menos 4, ó, menos 4 mais 7 dá 3. Tá? Então, fica 3y mais 3 igual a 0. Tá? E aí vai ficar 3y igual a menos 3. E menos 3 por 3 vai dar menos 1. Então, é o ponto menos 4 menos 1, que é esse ponto aqui. Ó.
traçando a reta, né, nós temos essa reta aqui que é x mais 3y mais 7. Né? E veja que ela é a reta paralela, a reta S. E aqui está o losango, né, que o problema fala. Barbadinha. Tá? Exercício 29. Determina a equação da mediatriz do segmento AB, sendo A e B dados a seguir. Então, eu tenho aqui o ponto A, tem coordenadas menos 1, 3, e o B tem coordenadas 4, 2. Ó. O A menos 1, 3 e o B 4, 2. Eu quero a equação da mediatriz do segmento AB. Ó. Então, aqui eu tenho o segmento AB. Lembro que a mediatriz de um segmento é a reta, né, que intercepta, né, o ponto médio do segmento, formando 90 graus com o segmento. Tá? Então, o que eu tenho que achar? Eu tenho que achar o ponto médio do segmento, tá? E achar o coeficiente angular da reta perpendicular a esse segmento. Tá? Então, essa vai ser a equação da mediatriz. Então, nós vamos ter condição de perpendicularismo aqui. Tá? Então, vamos achar o ponto médio. Ó. O ponto médio entre A e B é a média do x e a média do y. Tá? Então, aqui, média do x, ó, menos 1 mais 4 sobre 2. Média do y, 3 mais 2 sobre 2. Então, aqui, 4 menos 1 dá 3 meios. 3 mais 2 dá 5 meios. Então, o ponto médio aqui, ó, o ponto M tem coordenadas 3 meios, 5 meios. Tá? Agora, eu preciso do coeficiente angular, né, da reta perpendicular ao segmento AB. Então, primeiro vamos achar o coeficiente angular da reta que passaria no AB aqui. Ó, tá? Então, o M vai ser a variação do Y sobre a variação do X. Tá? Então, 2 menos 3, ó, a variação do Y, ó, ponto B aqui é 2 e do A é 3. Então, 2 menos 3. O x do B aqui é 4 e o x do A é menos 1. Então, fica 4 menos 1, fica 4 mais 1. E 2 menos 3 aqui é menos 1. Então, vai ficar menos 1 sobre 5. Tá? Então, o coeficiente angular da mediatriz, que eu chamei de MM, vai ser 5. Tá? Por quê? Porque a mediatriz forma 90 graus com o segmento AB. E o coeficiente angular do segmento AB é menos 1/5. E o coeficiente angular da mediatriz, como ela é perpendicular, vai ser o simétrico do inverso. Troca o sinal e inverte. Então, vai ficar mais 5. E agora eu uso a equação da reta que passa por esse ponto aqui com esse coeficiente angular. Então, vai ficar y menos 5 meios, né, que é o y aqui, igual a 5x menos 3 meios. Tá? Então, y menos 5 meios, 5 vezes x dá 5x, 5 vezes menos 3 meios dá menos 15 meios. Tá? Continuando aqui, tirando o mínimo, 2 dividido por 1 aqui é 2, vezes y, 2y. 2 dividido por 2 dá 1, vezes menos 5 dá menos 5. 2 dividido por 1 aqui dá 2, vezes 5 dá x. 2 por 2 dá 1, vezes menos 15 dá menos 15. Aí cancelo o 2. Tá? Então, vamos igualar a zero. Ó. Daí tem então 10x. Tá? 2y vai passar, fica menos 2y. O menos 5 vai ficar mais 5. Então, menos 15 mais 5 dá menos 10. Aqui dá para dividir tudo por 2. Então, fica 5x menos y menos 5 igual a zero. Então, essa é a equação da mediatriz, que é o que o problema está dizendo. Tá? Então, vamos traçar essa mediatriz aqui, né, com essa equação. Veja, eu sei que ela passa pelo ponto M, formando 90 graus com AB. Então, vamos achar um ponto, outro ponto por onde ela passa. Então, vamos fazer uma tabelinha aqui. Ó. Vamos atribuir, por exemplo, o valor 1 para o x aqui. Ó. Tá? Se o x é 1, ó, 5 vezes 1 é 5, e 5 menos 5 aqui é 0. Então, o y é 0. Então, ela passa no 1, 0. Passa aqui no 1, 0, aqui, ó, nesse ponto aqui. O x é 1, o y é 0. E aí, traçando a mediatriz. Ó. Ah, então, essa é a mediatriz com essa equação. A barbadinha. Exercício 30. Ó. O triângulo ABC representado a seguir é retângulo em B. Calcule a abscissa do vértice C. Então, eu tenho aqui um triângulo ABC, ó, ABC, ele é retângulo em B. Quando a gente diz retângulo em B, ó, no ângulo B aqui, ó, significa que ele forma 90 graus nesse vértice B aqui. Ó. Então, esse ângulo B aqui interno é 90 graus. Tá? Calcule a abscissa do vértice C. O vértice C está faltando o x dele. É isso que eu quero, o x do C. Tá? Eu sei que o A tem coordenadas 7, 5, o B tem coordenadas 2, 3 e o C tem coordenadas menos 2x. Ó. O A é 7, 5, o B é 2, 3 e o C é x menos 2.
tá? E ele é um triângulo retângulo. Tá? Bom, se ele é um triângulo retângulo, né, ele obedece ao teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá? E a hipotenusa aqui é o segmento AC, ó, que é o oposto ao ângulo de 90. E os dois são os catetos. Tá? Então, ó, primeiro vamos achar o segmento AB. Tá? O segmento AB vai dar esse cateto aqui, tá? Que é a distância do ponto A até o ponto B. Ó, tá? Então, vai ser a raiz, né, 2 menos 7, tá? É a variação do x ao quadrado, variação do y ao quadrado. Então, ó, 2 menos 7 ao quadrado, mais 3 menos 5 ao quadrado. 2 menos 7 é menos 5 ao quadrado, é 25. 3 menos 5 é menos 2 ao quadrado, dá 4. E 25 mais 4 vai dar raiz de 29. Barbadinha. Agora vamos ver o segmento AC. Ó. Tá? Segmento AC, que é a hipotenusa aqui. Ó. Tá? Então, de A a C. Ó. Então, vai ficar variação do x. Ó. X menos 7 ao quadrado mais menos 2 menos 5 ao quadrado. Então, x menos 7 ao quadrado, por enquanto, vamos deixar assim. Menos 2 menos 5 dá menos 7 ao quadrado, que é 49. Então, esse é o segmento AC. Veja que nosso objetivo é achar esse x, né? Que é a abscissa do ponto C. Agora, o segmento BC. Ó. Segmento BC aqui. Ó. Tá? Então, variação do x. Ó. BC, ó. X menos 2 ao quadrado, mais menos 2 menos 3 ao quadrado. Tá? Aqui vamos deixar como está. Menos 2 com menos 3 é menos 5, ao quadrado dá mais 25. Então, nós temos os comprimentos de todos eles, ó, todos os lados do triângulo. Tá? O lado maior, que é o AC, é a hipotenusa. Ó. O AC, ó, esse aqui é a hipotenusa, os dois catetos. Então, ó, o AC ao quadrado é igual à soma do AB ao quadrado com o BC ao quadrado. Então, substituindo aqui, ó, tá? Pegando aqui o AC, ó, raiz de x menos 7 ao quadrado mais 49 ao quadrado é igual ao AB ao quadrado, ó, raiz de 29 ao quadrado, mais BC ao quadrado, raiz de x menos 2 ao quadrado mais 25, tudo ao quadrado. Claro que esses quadrados aqui vão simplificar. Ó. Quando eu simplifico isso aqui, vai dar isso aqui. Ó. Já desenvolvendo o produto notável ao quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, dá menos 14x, e mais o quadrado do segundo, mais 49, e mais aquele 49. E aqui, cancelando ali, vai ficar igual, ó, 29, né? Cancela ali também, mais, desenvolve aqui, ó, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, dá 4, menos 4x, mais o quadrado do segundo, e mais o 25. Tá? Veja que o x2 vai cancelar, vai dar uma equação do primeiro grau. Ó. Então, o que tem x de um lado, o que não tem do outro. Então, menos 14x, ó, mais 4x, igual a 29, tá? Mais 4, mais 25. E lá, ó, menos 49, menos 49. Aqui vai dar menos 10x, e aqui, somando e subtraindo, aqui vai dar menos 40. Tá? Ou seja, x é igual a 4. Menos 40 dividido por menos 10. Tá? Então, a abscissa do ponto C é 4. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like, seu comentário e divulga para os colegas, né, as nossas aulas. Na próxima aula, nós vamos continuar, né, com a nossa lista de exercícios. Barbadinha.